Olá, amigos. Este é o programa Mensagem Espírita, do Centro Espírita Caminho da Verdade, da cidade de Registro. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja conosco e a espiritualidade maior possa estar sempre nos orientando na nossa marcha evolutiva. É uma alegria renovada estar interagindo com os queridos amigos, irmãos. Quando eu falo irmãos, é de todas as crenças. Todos somos filhos de Deus. Esse programa tem o propósito de trocar ideias, porque é dado também a oportunidade das perguntas àqueles que se interessarem em nos questionar, que escrevam as suas dúvidas ou os seus questionamentos. E toda quarta-feira, primeira quarta-feira do mês, estaremos respondendo de acordo com a nossa capacidade, com a nossa possibilidade. Quando não temos o conhecimento, buscamos aqueles que entendem mais do que nós. A humildade é algo que deve ser exercitada para que não elevemos às pessoas aquilo que nem nós tenhamos certeza. Portanto, o que falarmos aqui é algo pesquisado de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita, que é fundamentada no seu aspecto moral nos ensinamentos do Mestre Jesus. Hoje nós vamos estudar um tópico do Livro dos Espíritos. São alguns itens e eu vou ler no todo para depois rapidamente comentarmos. O título é Mundo Normal Primitivo. O item a iniciar-se é o 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, além daquele que vemos? A resposta: sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Este é o 84, 85 vem assim. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Os espíritos respondem: o mundo espírita. Ele preexiste e sobrevive a tudo. Eu quero repetir. O mundo espírita. Ele preexiste e sobrevive a tudo. 86. O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem com isso alterar a essência do mundo espírita? A resposta: sim. Eles são independentes e, não obstante, a sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. 87. Os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço? A resposta dos espíritos: os espíritos estão por toda parte, povoam ao infinito os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-os e atuando sobre vós, sem o saberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza, e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais
mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditas aos menos avançados. Vários itens que vale a pena refletirmos. Primeiro, a pergunta de se os espíritos, se eles vivem no mundo à parte, né, da vida material, daquilo que nós vemos, que nós observamos, que nós muitas vezes apalpamos, e diz que sim, eles vivem no mundo dos espíritos, tá? Poderíamos falar assim, no mundo das inteligências incorpóreas. Por isso que quando Allan Kardec pergunta qual a definição que podemos dar aos espíritos, ele diz que é o ser inteligente da criação que povoam os mundos fora da matéria. Então, mas onde eles estão? Onde que constitui esse mundo dos espíritos? Eles povoam o infinito. Claro que de acordo com a sua escala evolutiva, alcançam patamares mais elevados. Quem convive então? Quem está no nosso meio? Aqueles espíritos que sintonizam-se com a nossa faixa vibratória. Então nós desencarnamos, nós pertencemos a essa faixa do mundo de expiações e provas. Continuaremos vibrando na faixa de expiações e provas. Se nós já, através das nossas atitudes, da prática do amor, pudermos nos elevar a mundos superiores, então galgaremos degraus mais altos da espiritualidade. Os espíritos superiores, eles circulam pelo nosso meio, vão a mundos primitivos, a eles, da faixa alcançada, as mais baixas, eles circulam. Nós circularemos de onde nós alcançamos para baixo. Significa, estamos no mundo de expiações e provas. Segundo a escala espírita dos mundos, nós estamos no segundo degrau, ou grau, se quisermos melhor entender. Então, desse segundo grau para baixo, nós circularemos como espíritos. De aqui para cima, já não é assim. É como se nós quiséssemos hoje conversar com o presidente da República. Falarmos, eu vou lá falar com ele. Não discutimos quem seja o presidente. Estamos falando de figura do presidente. Eu vou lá falar com o presidente. Não, não irei. Porque não será permitido sem que ele nos permita. Se ele marcar uma audiência, então nós seremos encaminhados a ele. Isso ocorre até com o prefeito da cidade. Se não marcarmos audiência e ele falar eu recebo, não seremos recebidos. Isso na vida espiritual é semelhante. Nós só circularemos de onde nós dominamos dali para baixo, o nosso grau de elevação para baixo. Então, por isso que os espíritos que se assemelham ao nosso grau de evolução estão em nosso meio. Onde estivermos, não há um lugar circunscrito para onde seremos condenados. Por isso, quando nós espíritas analisamos a questão do umbral, que muito se fala no meio espírita, aqueles que vão para o umbral, cuidado com esta colocação. Umbral significa passagem, é daqui para ali. Então, enquanto estamos nesse meio, diríamos, no portal, nós estamos no umbral, passando daqui para lá. Então, o que é umbral para o espírito? Esse período da inconsciência, da perturbação,
nós desencarnamos, podemos ter alguns minutos apenas de umbral, de acordo com a nossa evolução espiritual. Podemos ter um dia, uma semana, um mês, anos e séculos. Tudo depende do nosso grau de evolução espiritual. Então, umbral não é um lugar circunscrito para onde sejamos ou seremos condenados. Não é um inferninho espírita. É um estado de consciência, a perturbação. Nós poderíamos até dizer que quando é programada a nossa reencarnação, nós entramos no umbral. Nós começamos a entrar no estado de perturbação, de esquecimento, até a consumação da reencarnação. E dali nós já iniciamos o retorno à nossa consciência, que não é de um dia para outro, leva anos. Nós vamos ter condição de um raciocínio mais lógico a partir dos 7 anos, por aí. Até ali ainda somos bem colocados na infantilidade. Pensamos, falamos, mas não temos ainda um raciocínio muito lógico. Então, apenas para ter uma ideia de nós espíritos. Tá? O mundo corpóreo poderia deixar de existir sem a presença do espírito? Sim, para que os espíritos continuassem existindo, sim, porque o espírito, nós espíritos, quando eu bato aqui no peito e falo nós espíritos, estou falando do ser que comanda o corpo físico, o que somos. Quando esgota-se o fluido vital, nós deixamos essa carcaça, porque nós somos imortais. Então continuaremos a existir. Então, para que serve o corpo físico, a vida corpórea? Para a nossa evolução espiritual. É a ferramenta da qual utilizamos para o nosso trabalho, para a nossa evolução. E poderíamos deixar de existir porque já existíamos antes do corpo. Existiremos após a deixada do corpo físico. Vamos a 87, que nós já falamos até sobre onde nós, quando desencarnados, existimos em todo lugar, desde que seja ali na nossa vibração espiritual. Quando se fala em vibrações, o que será isto? Nós somos energia, enquanto matéria, essa energia orgânica, originária do elemento cósmico universal. É dessa matéria que se faz tudo que nós apalpamos, tudo que nós vemos. Isto é matéria. O que nós, quando sentimos o soprar do vento, nós estamos sentindo a matéria. Quando olhamos as estrelas, o sol, a lua, o mar, os rios caudalosos ou os riachos, nós estamos observando a matéria, tudo originada do fluido cósmico universal. Mas há um ser, um elemento, a parte da matéria, que é o elemento espiritual. Como é que isso ocorre? Eu diria aos irmãos que só saberia responder de acordo com a vontade de Deus. É Ele que nos criou e que ainda o nosso entendimento é um tanto dúbio. É fácil
criar uma ideia teológica para explicar, mas com toda certeza os teólogos, autores destas proposituras, carregam em si a sua dúvida. Quando Jesus é perguntado como se sucederia tal acontecimento, ele diz: só Deus sabe. Aí está uma prova cabal de que ele era o Filho de Deus como somos. Ele não é Deus. Ele estava a serviço do Pai Celestial, trazendo-nos uma mensagem nova, uma mensagem do amor. Já não era mais a lei mosaica, a lei de talião, olho por olho, dente por dente, mãos por mãos, pés por pés, vida por vida. Mas o amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos praticam mal, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Era uma situação ou uma propositura um tanto mais difícil, porque mexe com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com os nossos caprichos, mas é uma propositura de redenção. É o que Jesus nos traz. Vós que sois maus, dão aos seus filhos o pão quando ele pede, não a pedra. Dão a eles o peixe e não a serpente. Vós que sois maus ou imperfeitos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que é perfeito, dá-lhe as boas dádivas. Esse é o Pai que Jesus nos faz conhecer. Portanto, a vida espiritual é a mais importante, porque aqui na matéria que nós a trabalhamos para colher depois na vida espiritual. É o ensinamento do Mestre Jesus para que acumulemos tesouros espirituais, porque o tesouro material, a ferrugem corrói, a traça corrói, os ladrões desenterram e roubam, mas os tesouros espirituais, nem a traça, nem a ferrugem os corrói, e nem os ladrões o roubam. É interessante refletirmos sobre o ensinamento do Mestre Jesus. Mas não podemos ter bens materiais, podemos possuí-los. Não devemos ser possuídos por eles. Eis a diferença. Termos bens, possuirmos para o nosso bem, é diferente de ostentarmos a riqueza em detrimento daquele que não possui. Queridos amigos, irmãos, que Deus nos abençoe. Que Jesus esteja sempre conosco. Você, espírita, não espírita, isto para nós não importa. Importa que você caminha conosco e que nós juntos podemos construir um mundo melhor através dos nossos atos, do nosso amor. Que Deus nos abençoe. Até o próximo encontro. Muita paz.